Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Davoli, sou psicólogo, professor e tenho trabalhado esses últimos anos muito junto com estudantes que estão traçando planos, traçando caminhos, né, para a escolha profissional. E estou aqui hoje para a gente poder conversar um pouquinho a esse respeito. Como é que a gente escolhe, como que a gente define, como é que a gente traça o caminho da escolha profissional, coisa que cada vez fica mais difícil, né? Porque aumenta o número de carreiras, muitas delas a gente não sabe nem o que elas significam de verdade, porque existe a pressão, às vezes, da família orientando em certa direção, os colegas orientando em outra, algumas pessoas perguntando, pô, mas qual é a profissão do futuro? Qual a profissão que vai dar certo, que vai me dar estabilidade? Bom, para a gente entender todo esse processo e eu poder te ajudar um pouquinho, eu queria que você pensasse em algo que é histórico, mas é importante. Nós não vivemos o mundo dos nossos pais, dos nossos avós, nós estamos vivendo um outro momento da história do trabalho, da história com as suas grandes mudanças, suas mutações, e por isso é que há algumas décadas atrás as pessoas se orgulhavam de trabalhar a vida toda numa mesma profissão, às vezes numa mesma empresa, numa mesma cidade. E hoje, quando a gente para pensar sobre perspectiva profissional, fica muito claro que dificilmente alguns de vocês vão conseguir ficar numa mesma cidade, numa mesma empresa, no mesmo local, porque o mundo está muito mutante, porque as relações sociais e as relações do trabalho fazem com que você não possa ser um escravo do teu diploma. Quer dizer, não é porque eu me formei na profissão tal que eu vou trabalhar naquilo o resto da vida. Não é porque agora que eu estou aí no ensino médio, imaginando, olha, eu quero ser um profissional que vai fazer tal atividade, que essa atividade vai estar existindo e vai estar solicitando movimentações daqui a 10 ou 15 anos. É muito provável, inclusive, que você entre numa faculdade com o curso representando uma determinada perspectiva, e quando você sair da faculdade, aquele mercado mudou, as suas impressões mudaram, a sua visão sobre o mundo mudou, e isso não quer dizer que você escolheu errado. Isso quer dizer que você está dentro de um mundo que é real e não prisioneiro do mundo que você gostaria ou que as pessoas à sua volta gostariam que ele fosse. Tem uma frase de um filósofo italiano contemporâneo nosso que é muito interessante, ele se chama Domenico De Masi, e algumas décadas atrás ele escreveu que não existe profissão do futuro, o que existe é o profissional do futuro. E eu gostaria que você começasse a prestar atenção nisso, né? O que é ser um profissional do futuro? O profissional do futuro é aquele que se adapta, aquele que vê as necessidades e vai atrás, aquele que não se contenta em dizer, olha, eu sou dentista, eu sou engenheiro civil, eu sou professor, e então eu vou fazer isso. Não, ele está sempre aberto a aprender mais, a aprender coisas diferentes, a aprender além do óbvio. Houve um tempo, sim, em que você fazia um curso superior e a partir dali você era um profissional. Hoje não, hoje você se transforma num profissional de primeiro momento, mas durante toda a sua carreira você vai estar experimentando novos conhecimentos, novas experiências, vão existir novas solicitações. Presta atenção, é muito diferente escolher uma faculdade e o curso e escolher uma profissão. Um exemplo típico disso é que muita gente que está no ensino médio fala, olha, eu sou de exatas, eu gosto muito de números, eu me dou muito bem com matemática, me dou muito bem com física, eu vou para a área de engenharias, porque imagina que a vida de um engenheiro das diferentes engenharias seja simples, estão somente a trabalhar com número, quando na realidade estamos muito longe disso, né? A vida de um engenheiro passa por um monte de outros processos, passa por um monte de outras possibilidades. Hoje, o engenheiro não fica trabalhando números. O estudante de engenharia, sim. O engenheiro, ele trabalha pessoas, ele trabalha projetos, ele trabalha materiais, ele trabalha outros relacionamentos. A dica que eu te dou é procure conhecer pessoas que trabalham em áreas diferentes.
não apenas o curso A, B ou C, o que, que esse curso faz, o que aquele faz, que faculdade é melhor desse curso ou daquele. E para conhecer pessoas, o melhor caminho é estar conversando com as pessoas, porque você que é estudante, na medida em que você dialoga com um profissional de fisioterapia, de biomedicina, de administração de empresas, de economia, você está sentindo esses profissionais. E o melhor lugar para começar com um profissional é no local de trabalho dele. Às vezes a gente fala, meu tio é advogado, vou conversar com ele quando ele vier aqui em casa. Não, se possível, vá ao escritório dele, se possível, vá com ele, inclusive conhecer como é a rotina dessa profissão, porque quando você sente uma profissão, você não fica simplesmente prisioneiro da ideia de que eu nasci para isso, eu nasci para aquilo. Não, você vai ver que você nasceu para um monte de possibilidades, você nasceu para um monte de caminhos diferentes e esses caminhos têm que ser vivenciados, dialogados, eles têm que ser aprendidos. Dessa maneira as coisas ficam mais claras, dessa maneira a gente consegue traçar projetos, traçar caminhos e aí poder escolher a profissão da melhor maneira possível. Aristóteles, 384 anos antes de Cristo, ele dizia assim: a função primeira do conhecimento é levar o homem a vencer seus medos. O que, em outras palavras, quer dizer, a gente não estuda para passar numa prova, a gente não estuda apenas para atingir a meta 1, 2, 3. A gente estuda porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se prepara, menos medo a gente tem da vida. E num mundo que é tão mutante, em que as coisas saem de um lugar para o outro o tempo todo, eu tenho que estar muito apto a aprender os novos caminhos, coisas que eu aprendo dentro da instituição de ensino que eu estou, na universidade que eu estarei, também na internet e também com outras pessoas. Dialogue. Dialogue com as pessoas e sinta o que é viver da profissão A, B, C. Mas essa profissão não dá dinheiro, aquela talvez seja melhor. Não existe profissão que dá dinheiro. E cada vez menos essa expressão tem alguma consistência. O que existe é profissional muito bom, lembra, profissional do futuro, aquele que se adapta às dificuldades, e existem profissionais acomodados, e hoje nós temos exemplos de profissionais formados em grandes universidades que se acomodaram, que não caminham, que eles ficam patinando em determinadas situações. Para você ser um profissional que vai fazer diferença no futuro e vai ser feliz com aquilo que faz, alguns pontos. Você precisa ser curioso, aprender além do óbvio, você tem que pensar no teu network, na tua relação com pessoas que trazem ideias diferentes, e você tem que compreender que às vezes a gente cai, às vezes a gente erra, às vezes a gente é criticado, mas não é para desanimar. Eu acho que tudo isso muito junto e podendo conversar com profissionais de áreas diferentes, a gente vai se fortalecendo. Eu sei que você pode dizer, mas está difícil de encontrar pessoas para conversar, nós estamos vivendo períodos de insegurança, períodos de pandemia ainda, tá? Essa conversa, se não der para ser presencial, lá no escritório, lá no consultório, lá no campo onde aquele engenheiro agrônomo trabalha, que seja pela internet, mas que seja uma conversa profissional. Mas aonde que eu vou encontrar profissionais que queiram conversar comigo? Vou te alertar um negócio. Todo profissional que gosta do que faz, todo profissional sério, todo profissional que realmente ama o trabalho que faz, a profissão que tem, ele tem o maior prazer em conversar com estudantes que queiram compreender as áreas dele, queiram compreender o campo de trabalho. Um outro local que dá para você conversar é entrar em contato com algumas universidades, pelo próprio site delas, né? E conversar com o coordenador do curso A, B, C. Também pode ser pela internet. Fala, cara, eu quero entender essa profissão. E ele vai te dar caminhos para compreender esse processo. Quando você compreende, quando você assimila, você começa a entender que você não nasceu para ser isso ou aquilo, mas que você nasceu para várias possibilidades. E das várias possibilidades não vai dar para fazer todas agora. Então a gente escolhe uma, sabendo que com o passar dos anos, com as solicitações da sociedade, com as mutações que esse mundo vai vivendo, a gente vai aprendendo outras coisas, a gente vai aprender sobre outras áreas, sobre outros assuntos,
e você vai se tornando um profissional muito mais completo. Você vai se transformando num profissional muito mais polivalente, né? Apto às mudanças do mundo, na medida em que você não tem medo de encarar essas mudanças. Já houve, sim, um tempo em que a gente terminava a faculdade e a gente estava pronto. Hoje nós vamos estar o tempo todo, e mesmo eu, aqui indo para quase 40 anos de profissão, eu continuo me aperfeiçoando, conhecendo coisas novas, indo atrás de novas experiências, porque o mundo não dá para a gente essa atitude da parada como sendo algo onde você descansa, porque você já sabe tudo. Ninguém sabe tudo, todo mundo vai ter que estar o tempo todo caminhando. Então, vamos lembrar algumas coisas então? Não é uma escolha de um curso, é uma escolha de uma profissão, e essa profissão vira uma carreira na medida em que depois ela vai mudando o caminho conforme a necessidade, conforme o momento, o local onde você está inserido. Não existe a profissão tua, o que existe são possibilidades profissionais e você com as suas diferentes habilidades, suas diferentes formas de encarar o mundo vai estar sempre mais apto a essas mudanças. Não se aprisione na ideia de eu tenho que fazer isso. Pare para pensar que são muitos os caminhos, todos são positivos, todos estão abertos, todos estão à tua frente, não é para ter medo disso. Agora o que a gente tem é aí aproveitando os espaços, às vezes no final de semana, num momentinho de folga durante a própria semana, num pequeno período de férias, caso você tenha, para ir conhecer que profissões tem nesse mundo, que profissões existem à minha volta, o que realmente faz as pessoas que eu conheço, lógico, procure pessoas que gostam do que fazem, não vá atrás de qualquer pessoa, porque infelizmente tem muita gente que por estar decepcionada com a escolha que fez ou com o trabalho que realiza, acaba decepcionando a gente também. O que a gente tem é que acreditar cada vez mais na nossa possibilidade de carregando todos os conhecimentos que a gente já tem. Às vezes nessa hora a gente acha que a gente não está sabendo quase nada. Não, você tem muito conhecimento aí. Esse conhecimento agora precisa sentir o mundo, porque sentindo o mundo a gente faz uma escolha mais serena, mais qualificada, com muito menos margem de erro. Tá ok? Até uma próxima conversa. Até mais.